Graça e paz, pessoal, tudo bem? Moreira, Rosinete, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meu amigo, pastor Adriano Moreira. Cadê o senhor? Opa! Apareceu o mestre! Mestre! Como é que estamos? Tudo bem? Tudo Tava bem, aí. Devagarzinho estamos aí chegando. Estava Devagarzinho convidando estamos aí a aí. turma. Estava convidando a turma para estar conosco, né, agora, nesse nosso bate-papo agora sobre a família de Anrão e Joquebede. Isso aí, isso aí. A gente percebe que muitas pessoas não conhecem, não sabem quem foi Anrão e Joquebede. Então hoje, né, nós vamos hoje conversar sobre essa família maravilhosa, uma família de Deus, podemos dizer assim, né, uma família que nos ensina muito, tem muitos ensinamentos para nós e que pouco aparece na Bíblia. Pouco aparece na Bíblia. Né? O seu nome não aparece com a frequência que nós gostaríamos, né? Mas o pouco que aparece, né, traz lições profundas e tremendas para todos nós. Então, quem tiver aí hoje, né, pastor Romilton Lourenço acaba de entrar, foi o nosso entrevistado de hoje, das 5h30, no Facebook, né? Foi uma palestra maravilhosa. E agora eu me encontro com o senhor aqui para a gente dar continuidade a essa palestra, que eu acredito também vai ser maravilhosa. Bom, para a leitura da palavra, eu escolhi Hebreus, capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, 23, diz o seguinte: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então nós temos aí essa declaração, né, em Hebreus, capítulo 11, desses 2 personagens, pais de Moisés, Arão e Miriam. Aparecem em Hebreus 11, né? A Marlene acabou de entrar, seja bem-vinda, Marlene. Né? Anrão e Joquebede. Anrão era sobrinho de Joquebede, né? Casa-se com a tia, né? O texto está lá em Êxodo, capítulo 6, verso 20, que não nos surpreende, mas eu já começo a nossa... Não nos surpreende por causa da época, né? A época, não é que Deus permitia, mas se acontecia lá na frente, é que Deus vai proibir esse tipo de casamento, a gente vai ver isso lá na frente. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aí, pastor, né, é a seguinte: a parte que parece destacar na liderança do lar, nesta família, parece. É bom que a gente coloque, entre aspas, a palavra parece, para que as pessoas não pensem que a gente está afirmando. Então, a parte que parece destacar, né, na liderança do lar desta família é a parte feminina, né, deste casal.
O que, se acontecesse realmente, não surpreenderia, tendo em vista que Anrão era sobrinho de Joquebede. Então, Joquebede, de repente, poderia querer, né, dar aquela de titia né, botar Anrão no lugar dele, em vez de pegar e falar que é esposo. Né? Mas a gente percebe uma coisa: nos dias de hoje, isso parece ser cada vez normal, a mulher tomar conta do lar. E a gente percebe que nós temos até alguns homens que já estão até mesmo abrindo mão da sua posição dentro de casa. Uns estão até tomando o lugar da mulher, ficando em casa, lavando roupa, cuidando do filho, por aí vai embora. E a mulher se tornou provedora da casa. Isso é normal? A pergunta é forte, se é normal, né? Bom, olha só. Voltando um pouco aí ao panorama que você deu, é muito interessante a gente perceber que essa é uma família levítica, né? A gente vai encontrar no texto do Êxodo capítulo 6, é um dos textos que vai dizer que Levi tem 3 filhos, né? Na ordem, né? Gerson, Coate e Merari, e da família do Coatita, que é a família, né, do filho do meio, é que vem exatamente o Anrão, Gizé, o Hebron e Uziel. E esse Anrão é que acaba casando-se, né, aí com a tia, como você já falou. O que nos chama a atenção? É muito interessante que sendo de uma família levítica, e depois a família de Arão, né, porque o Arão e Miriam são os irmãos mais velhos de Moisés, nesse caso também pela ordem Moisés é o mais novo, deveria-se ser normal, né, até pela própria questão da posição da criação, de que os homens, né, e o sacerdócio levítico, os homens da família, fossem da liderança, né? Então, assim, já começa uma anormalidade, não só pelo princípio da criação, mas exatamente pela questão também de ser uma família levítica. Portanto, sendo uma família levítica, a liderança deveria estar, né, com os homens da casa, vamos assim chamar. Mas a gente vai perceber também nas escrituras isso, não só nessa família, não só com esse casal, mas em outras situações, quando a preeminência feminina se torna algo assim que se evidencia na história, né? Tanto que a gente tem 2 livros nas escrituras com nome feminino exatamente por causa de uma figura feminina que se sobressai, que toma frente, que não fica esperando que cada um na ordem da criação esteja dentro da sua posição. Isso é até algo muito importante, a gente está tocando aqui no assunto, porque a gente precisa entender muito aquele texto lá de Efésios 5, do amar a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher ser submissa. Então, esse daí é um termo muito estranho para os ouvidos de muita gente. A gente só precisa entender que Deus não fez ninguém subserviente de ninguém. Nem a mulher do homem, muito menos o homem da mulher. Apenas uma posição na ordem da criação, só isso. E que é claro e evidente que quando essa posição na ordem da criação ela não está sendo obedecida, portanto o homem não está na sua posição de provedor, de líder, de aquele que cuida, e a mulher daquele que é a adjuntora, ajudadora, cooperadora, e ao lado, as coisas normalmente, na normalidade, vamos assim chamar, né, via de regra, vai ter sempre uma desfuncionalidade nesse casal, nessa conjugalidade, nessa família, nesse casamento, e possa existir exceções a essa regra, vamos dizer assim, porque Deus é o Deus do momento, da hora, né? Não fica muito preso aos padrões. Deus não é um Deus de padrões, Deus é um Deus de princípios. Então, por isso, em alguns momentos, o princípio sobressai ao padrão.
vamos assim chamar. Então, talvez seja o caso aí de Joquebed com Ram, porque tinha um princípio, o princípio da vida, o princípio da salvação de um grande líder, não é? Que inclusive eu vou deixar aí mais à frente a gente falar, mas aqui torna-se uma família muito interessante, né? Porque nessa família nós temos aí três grandes figuras. Nós temos um Arão, nós temos o próprio Moisés, nós temos um Miriam. Então, e Joquebed que se sobressai também, né? Então, nesse caso aí, eu entendo até que ela precisou sobressair-se por conta do próprio contexto, porque o contexto era de execução das crianças que estavam nascendo, não é? E ela tem hebreias, né? Então ela tinha que dar um jeito de proteger o seu filho, né? E ela toma aquela iniciativa de, digamos assim, eu vou despachá-lo, deixa eu usar esse termo, né, do nosso carioquês, vou despachá-lo, mas de uma forma cuidadosa, protetora e confiando que Deus iria trabalhar nessa questão aí. E aí a gente conhece bem a história, né? Então acredito que assim, o normal não é o normal, está fugindo do padrão. Em alguns casos, eu entendo que um princípio maior se estabelece. Pode ter sido o caso de Joquebed. Mas na maioria dos casos que não estão seguindo o padrão, também está se quebrando um princípio, o princípio da ordem da criação. E aí tem disfuncionalidade. Porque quando a mulher toma o papel, que seria o papel do homem, provedor, orientador, cuidador, chefe da casa, e o cara passa a ser o adjunto, o personagem principal e o adjunto, aí tem disfuncionalidade no negócio. Eu vou deixar claro para o pessoal que está ouvindo a gente o seguinte, né? Só parece, né? Na verdade, o texto de Hebreus que nós lemos nos dá a entender que toda decisão foi tomada entre eles juntos, né? Porque a Bíblia vai falar ali os pais, né? Pais não é pai, não é a mãe. Então, foram os dois quem tomaram a decisão. Mas alguns, né, teólogos, alguns livros, vão dizer que ela, né, é quem toma essa posição. Por isso, vão dizer que ela toma essa posição, não, eles vão dizer que ela, vamos dizer assim, acredita-se que ela, que a opinião dela é que não é imposta, né? Falece, né? Falece. É aceita, né? E aí pega-se e vamos colocar aqui em prática isso aí. Os dois, no final, acabam aceitando a opinião dela. É o que parece, não quer dizer que seja real, né? A gente, o que eu fico preocupado é com hoje, né? O hoje, o que o senhor acabou de dizer, não é normal, né? Não é normal essa situação. O normal seria o casal sentar, discutir, conversar, né? Bater um papo e não nem ele nem ela se sobressair, não é isso? Isso, porque quando a Bíblia fala de adjuntora... Pastor Adriano, em termos de votação, se coloca em votação na sua casa, como é que seria? O princípio do acerto, da concordância. Esse é o princípio. Porque, veja só, por mais que ao homem é dado o trabalho de ser o protetor, cuidador, alguns gostam de usar o termo chefe, né? Mas eu acho que esse termo não se aplica, né, dentro dessa questão. Mas eu entendo que tem que haver a concordância, porque quando a Bíblia diz que ela é adjuntora, está dizendo assim, ela é aquela que está respeito àquela liderança, né, do esposo, mas está junto. Então, o ideal é justamente isso. Mesmo que ele entenda que é o que tem a responsabilidade, que tem o compromisso, que é o provedor do lar, é o que tem que dar a segurança para esse lar, para essa família, para esse casamento, mas ele entende que ele não está remando o barco sozinho, ele não está pilotando o avião sozinho, ele não está levando o maquinário sozinho. Então, alguém está ao lado dele, a quem ele disse, você é a minha ajudadora, a parceira. Então, essa tem sido a dificuldade hoje, porque
o homem também entende que é só cabeça, né? Então aí o cara entende que é no grito, o cara entende que ele é o chefe da senzala, né? Vamos chamar. Chefe da senzala. Eu lembrei de senzala porque hoje é 13 de maio, né? Então, 13 de maio de 1888, né? Lei Áurea, então por isso que eu lembrei do senzala. Então o cara acredita que é o chefe da senzala da fazenda, né? Enfim. E aí não funciona, não funciona. E quando também o camarada não toma nenhuma decisão, que não resolve coisa nenhuma, sempre ela que vai tomando todas as iniciativas de todas as coisas, e que às vezes até, inclusive, que sustenta o lar, então fica complicado. Aí a disfuncionalidade acontece, porque fugiu de um padrão, mas também de um princípio, né? É um princípio. Então, eu entendo assim, que o certo, o ideal, tem de ser nessa conjugalidade. Ainda que ele, como o responsável, como o sustentador, o provedor, o chefe da casa, o marido, enfim, seja lá a nomenclatura que a gente queira, mas ele precisa entender que ele não está sozinho, né? Ele tem a disjuntora, tem a esposa, tem a parceira, tem a companheira, e que deve muita coisa estar fazendo juntos. Esse é o ideal. Se o senhor, ô pastor Adriano, se o senhor não conseguir chegar num acordo com a sua esposa e tiver que colocar uma votação aí, o senhor acha que o senhor ganha? Aí na votação vamos votar juntos. Vamos votar juntos, na mesma direção. Ó, a internetzinha também tá pulando aqui. Conseguiu me ouvir? O senhor acha que, eu acho que nessa votação o senhor perde. Eu acho que o senhor perde essa votação. Eu perco? Pode ser. 3-1. 3-1. Não, tá, agora entendi. Se for uma votação familiar, eu estou perdido sempre, porque são 3 contra 1. 3-1. Meu amigo, qual o conselho? Não há indícios de que Anrão, e aí a gente, né, comprova isso com a pergunta número 1, né, de que Anrão não correspondia à responsabilidade. Eu estou distante. Daí já não é comigo. Né? Não há indícios, filha, não há indícios, Deus sabe, de que Anrão não correspondia à responsabilidade de que lhe era devida nesta pequena família, no Egito. Hebreus 11, 23 mostra isso. Entretanto, hoje, isto parece ser normal por parte dos homens. Vira e mexe, nós estamos lendo sobre alguns esposos que estão fugindo das suas responsabilidades. Qual o conselho que o senhor daria a essa garotada de hoje? Porque não são os mais velhos, são os mais jovens que têm fugido do seu compromisso. Engravida, às vezes, a garota e pega e mete o pé. Às vezes começa a morrer. Às vezes engravida, vai morar com ela na casa do pai ou da mãe e daqui a pouco, mete o pé de novo. E aí, qual conselho que eu daria a essa galera aí? Olha, eu penso, professor William, que o conselho, em primeira mão, teria que começar com os pais dessa galera. Sabe por quê? Porque, às vezes, tentando se acertar um erro, se comete outro. Por exemplo, é o caso daquele casal de namorado que passou os carros na frente dos bois e aí, de repente, veio ali a gravidez. Né? E aí tenta se acertar esse erro fazendo o quê? Casando, ou às vezes nem passa pelo cartório, nem nenhuma cerimônia de igreja nenhuma, nem de nada, só se bota dentro de uma casa, seja de quem que for, ou do pai da menina, ou do pai do menino, para tentar se acertar. E aí, nisso, se tenta acertar um erro cometendo outro. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa menina, sem experiência nenhuma, é claro, evidente, né, muito nova para ser uma mãe, e esse cara também não sabe o que é ser um responsável
pelo sustento tanto de uma esposa, né, de uma mulher, como também de um filho que vai chegar. Então, eu acredito que o conselho deveria começar pelos pais em não tentar, em primeira mão, consertar um erro cometendo outro, em também orientar muito seus filhos quando estão muito, né, emocionados em relação a namoro, noivado e casamento. E aí, eu diria que diretamente a essa moçada, se for daqueles que tenham uma caminhada no Evangelho, que pastores possam, líderes de juventude, adolescentes e etc., chamá-los a aconselhamento sempre e dizendo sobre a responsabilidade do que é o casar. Eu mesmo, todas as vezes que tenho a oportunidade de estar orientando algum casal noivo que vai, né, para o altar casar, a gente, esse é um dos pontos que a gente coloca. Você sabe o que é o lar, um sustento, vai morar onde, já tem casa, já tem emprego, já tem salário, como é que você pensa que vai sustentar essa casa, essa família, e etc. Já planejou quantos filhos vocês vão ter, essas coisas todas, porque você hoje tem, não só da moçada, não. Eu posso ser sincero com você, dizer que tem gente aí dos seus 30, dos seus 30 e poucos, que ainda não casaram, que estão indo para o casamento, mas também parece que isso é como se tivesse seus 15, 16 anos ainda. Que aí parece que ainda não entendeu absolutamente nada do que é uma vida a dois. Porque uma vida a dois é complicado, gente. Assim, complicado que eu digo no sentido de responsabilidade. Porque a vida a dois, aí você tem hoje, até hoje, casais que não casando, aí você pergunta o camarada assim, vai morar onde? Não, eu vou morar com os meus pais. Não, eu vou morar... O conselho que eu sempre dou, meu filho, ainda que você more de aluguel, mas vai morar e mora em 8 bairros, mora numa distância que para a pessoa chegar até a sua casa, pensar em ir lá tomar um café com você, ela pense 1000 vezes, só pelo trabalho que vai ter de chegar lá. Por quê? Porque tem que se ter essa maturidade, porque às vezes não está morando até na mesma casa, mas mora no mesmo quintal, mora na casa da frente, sei lá, mora em cima, mora embaixo, mora do lado. E aí, basicamente, acaba não se tendo uma resposta. E há outros problemas que podem acontecer, né? Na família, se envolver muito, se meter muito, etc. Mas o outro problema é tá tão pertinho aqui, eu não preciso... O cara, o menino, né? Não vamos chamar de menino. O menino, de repente, sei lá, a porta ali se fechou, não está nem muito preocupado com o novo emprego. Por quê? Porque a menina vai sair, né? A esposa vai sair, vai rapidinho ali, entra na casa da mamãe, vai comer, vai almoçar, vai jantar, vai tomar o café da tarde, de repente dorme por lá mesmo. Aí o camarada vai ficar. Passou 1 mês, passou 2, passou 3. E aí toda vez que... E aí o trabalho, pô, tá difícil, rapaz, tá difícil. Mas esse tá difícil é porque sabe-se que tem um tipo de apoio, vamos assim dizer, que não deveria ter, né? Tão assim, largamente, e que faz com que ele seja alguém irresponsável nesse sentido. Então, eu acredito que o conselho deveria começar com os pais dessa moçada, mas diretamente a essa moçada, se caso for dos que estão pelo menos caminhando em alguma igreja evangélica, que aí tem um pastor, que aí tem um líder, que ainda tem esse acesso. Porque quando não é uma moçada que esteja caminhando na igreja, essa moçada que está por aí, normalmente não houve pai, né? Não houve mãe, não houve tio, não houve avó, não houve ninguém. Não houve líder nenhum, não respeita ninguém. Aí fica mais complicado a gente até dar um conselho para uma moçada dessa, que é o tipo da moçada que está tipo aí. Deixa a vida me levar, cantando com o pagodeiro lá de Xerém, né? Deixa a vida me levar. Aí fica mais complicado. Não há amadurecimento, né, pastor? Não vai amadurecimento. Isso aí, não há amadurecimento. Fica bem complicado. Entendeu? Aqueles que dentre nós já viveram em um país dominado por uma orientação inimiga sabem apreciar a maravilhosa ousadia deste casal, né, que é temente a Deus, que não se amedrontou pelo decreto do rei, né, teve a sua fé confirmada, mas nós sabemos que esta é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Qual a orientação que o senhor daria aos pais quanto à intromissão do governo na educação dos filhos?
já que cada vez mais eles fecham o cerco em cima dos pais, com frases do tipo não pode, tirando o poder dos pais. O que fazer? Eu entendo, compreendo e creio que essa é a orientação. Nós somos de uma fé, ok? Nós cremos no Evangelho, cremos na palavra. E é por ela que é o nosso vademecum, é o nosso fundamento, né, de fé e de vida. E é por ele que, em maior instância, a nossa maior constituição é a palavra do Senhor. É por ela que nós nos guiamos. Então, a minha orientação é sempre a seguinte: o que as Escrituras nos ensinam a respeito? E a Bíblia nos ensina que deve-se ter da parte dos pais o que a Bíblia chama de disciplina. Inclusive, usa-se muito esse termo de Deus para conosco. Hebreus 12, 5, por exemplo, diz que Deus disciplina e só disciplina aqueles que são filhos. E que os que não são filhos é como se não Deus considera como bastardos, não é? Então, automaticamente, as Escrituras nos ensinam a respeito da educação dos filhos, ensinar o menino no caminho que deve andar. Provérbios 20 vai falar sobre vara, Provérbios vai falar sobre vara no sentido assim, algum tipo de correção. A Bíblia não apoia espancamento, a Bíblia não apoia o tipo de correção violenta. A Bíblia fala de um tipo de disciplina, ela usa o termo vara, que de alguma forma pode ser aplicada de forma, né, equilibrada com o filho, sem que isso parta para a violência, para a agressão, mas que é o princípio da fé que nós abraçamos. Então, qual o conselho? O conselho é que, se o Estado começa a tirar de mim, como pai, da mãe, como mãe, ou dos pais, né, em conjunto, o poder de instrução desse filho até que ele chegue na maioridade, até que ele chegue debaixo do meu teto, como diz a Escritura, nesse caso, e que aí, assim, a gente cria os filhos para o mundo, a verdade é essa, depois fica só no aconselhamento mesmo, que na maioria das vezes não ouve nenhuma das coisas que a gente aconselha, essa é uma realidade, mas enquanto estiver debaixo do teto, ainda estiver numa menoridade, ou pelo menos numa responsabilidade maior dos pais, eu entendo que a constituição maior é as Escrituras. Se a gente seguir conforme as Escrituras, não iremos nos dar mal. Sabe por quê? Nós temos um grande exemplo do povo de Israel. O povo de Israel, até hoje, é o povo exemplar no que chama-se educação. Se não estou falhando na memória, 83, alguma coisa por cento da estatística de Israel, o povo chega ao terceiro nível, ao terceiro grau de estudo, de instrução, de educação. E, basicamente, se diz que não há analfabeto em Israel. Não há analfabeto. Por que isso? Porque eles cumprem ao pé da letra Deuteronômio 6. Inculcarás ao menino, né, o caminho que deve andar, a lei, bota no umbral da porta e tal. Então, a educação, antes de chegar lá, antes do menino chegar na escola, ter lá um professor, ter um rabino e etc. e tal, ela começa em casa. E o menino, com seus 13 anos, que acontece a chamada Bar Mitzvah, que é a sua independência, né, sua maioridade, ele já tem que ter muitos trechos do Alcorão, da Torá, perdão, Alcorão, da Torá gravada, tá? Da Torá gravada. E se ele desejar ser um rabino, ele tem que ter a Torá inteira gravada, com todos os 613 mandamentos, vai por aí. Então, quer dizer, o conselho a gente tem que seguir as Escrituras. As Escrituras não vai fazer um pai nem a mãe ser violento, mas também vai dizer assim, ó, a rédea aqui, essa é a regra, funciona assim. Ah, não quero ser. Então, meu filho, você não pode mais estar aqui embaixo desse teto. Então, ó, vou continuar orando por você, ministrando sobre a tua vida, não deixarei de ser o pai nem sua mãe, mas, ó, quando estiver dentro desse teto, dentro dessas quatro paredes, o chefe da casa aqui é João das Candongas aqui, e a Mariazinha do lado. E é assim que deve funcionar, pode ser diferente.
entendeu? Porque as escrituras não apoiam nenhum tipo de violência, mas apoiam autoridade e disciplina. Então, esse é o caminho. Então, por isso, eu entendo que um casal cristão ele tem que ter, em primeira instância, as escrituras como orientação. E, é claro, vem as leis do país em que nós estamos, que também devem ser obedecidas. Mas, assim, o carro-chefe são as escrituras sagradas. Não pode ser diferente. Perfeito. Entendeu? Pastor, vamos continuar aqui, né? A gente já brincou aí sobre a questão dos votos, não tem jeito, né? O pastor perdeu. O pastor perdeu. O senhor e o evangelista Leonardo Iraguchi, vocês vão perder sempre. O Iraguchi tem 4 meninas. 4? Eita, Jesus. 4 meninas. Mais a esposa, 5. Então já 5. era. Já... Então o time é maior ainda. Ele perde de goleada. A fé de Anrão e Joquebede são exemplos para os pais de hoje? Em que sentido? Sim, são exemplos, sim. Principalmente na iniciativa de Joquebede, né? Porque diante de uma lei, de um mandato, né, do faraó do tempo para executar todas as crianças hebreias, homens, né, nesse caso, meninos nascidos, enfim, ela confiou, ela tomou uma iniciativa muito, muito corajosa, e é muito interessante, talvez Deus tenha permitido que essa iniciativa tenha sido dela, porque alguém poderia dizer que para um homem seria mais fácil tomar uma iniciativa dessa. Mas olha quem toma essa iniciativa, a mãe. A gente sabe que a mãe tem muito mais ligação com os filhos do que os pais nesse sentido, né? Até por conta da própria gestação, né? Então ela toma essa iniciativa de fé muito grande. É um exemplo, sim, e inclusive para dizer a todos nós, né, pais principalmente, de que confiar no Senhor não é apenas o blá blá blá. Confiar no Senhor não é só a nossa falação. Confiar no Senhor é ação, atitude. E ela toma uma atitude assim corajosa, de fé, de confiança. Vale dizer, o significado do nome Joquebede é Jeová é glória. Tá? E no contexto hebraico, você sabe que os nomes têm muito a ver com o próprio contexto da história. E Anrão é amigo do Altíssimo. Isso aí, e Anrão é amigo do Altíssimo. Então percebe o nome dos dois que acabam tendo que agir dentro desse significado, né? Dentro dessa realidade, não diferente. Então, assim, o que eu vejo na vida desse casal, e especificamente na atitude de Joquebede, é de alguém que confiou, de alguém que creu, de alguém que agiu conforme a sua fé, a sua confiança, e que foi recompensada por isso, né? A história a gente sabe muito bem. Ela acaba, de alguma forma, mesmo que em outra cultura, mas criando o seu filho, mesmo vamos chamar, a filha de Faraó, sem saber exatamente que era, pelo menos não fica claro isso no texto, né? De que a mulher está tomando conta do filho que ela adotou ou achou no rio, é justamente a própria mãe da criança. Então Deus acaba trabalhando dentro dessa questão aí. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo uma ação, uma atitude de confiança enorme, e que nós pais precisamos aprender muito com isso. E aprender por quê? Porque há muitas decisões que a gente precisa tomar na vida, há muitas coisas relacionadas a filhos, que eu estou dizendo, né? Que a gente precisa tomar, há muitas decisões que a gente precisa deixar rolar, deixar acontecer e confiar no Senhor. Recentemente, rapidamente, um casal abençoado de Deus, que tinha uma filha que estava querendo ser jogadora de handebol, né? E ser contratada, e etc. E estava esperando uma oportunidade. Olha, a oportunidade surgiu. Mas para onde? São Paulo. São Paulo. E aí, tudo aberto, a porta aberta, mas os pais teriam que levá-la, ter São Paulo, chegar lá e deixá-la lá.
E aí, chora para cá, chora para lá, chora para cá, chora para lá, mas sentaram-se, entenderam que era o sonho dela mesmo que estava esperando, eles tinham orado, só não sabiam onde é que ia surgir a oportunidade, que surgiu em São Paulo. Viajaram no choro, 6 horas de choro daqui até São Paulo, viaduto. Chegou lá, os pais viram tudo direitinho, se era tudo sério, né? Tudo bonitinho, direitinho, comprovaram que era um lugar assim, né, de seriedade, não largaram a filha na mão de qualquer um, aquela coisa toda, mas tiveram que tomar essa atitude corajosa, essa atitude de fé, de confiança, sabendo que Deus estava realizando o sonho do coração dela e que também eles oraram para aquilo e torcendo, né, para que tudo dê certo. E aí largaram lá e voltaram mais 6 horas de lá para cá chorando. Foram com uma outra amiga também, que foi, né, ministrando uma palavra de fé ao coração deles. E aí depois eu os encontrei até acidentalmente aí pro lado da Pavuna. E disse, pastor, olha, eu só vi aquela experiência, falei, vi que vocês botaram a foto, colocaram lá no Facebook. Quer dizer, então, às vezes, atitudes como essa, né, precisam ser tomadas, desde que se tenha toda a precaução, é claro, toda a confiabilidade, mas tem que se confiar no Senhor. Tem que se confiar no Senhor. Saber que Deus é aquele que cuida. E às vezes, quando também acontecem coisas inesperadas, né? Há muitos pais aí que estão com filhos em situações difíceis, como drogas, ou então com enfermidades, então, já declarada pelos homens de incurável, coisas dessa natureza. E aí precisa, mais do que nunca, dar confiança. Não tem jeito. Tem que confiar no Senhor. Joquebed é um exemplo disso. Show de bola, bacana. Faraó ordena a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram dos hebreus, lançareis no rio Nilo. Joquebed obedece, né, a esta ordem do rei, e ela reconhece que a ordem do rei também se aplicava a seu filho, e o joga no rio, porém protegida em uma caixinha, de modo que nem sequer uma gota de água, né, da morte toca no menino. A obediência de Joquebed ao que Faraó tinha dito ensina o que para as mães de hoje? Olha, como eu volto a dizer, ela teve uma atitude de muita fé, de muita coragem. E obediência é um princípio, ok? As Escrituras falam de obediência como um princípio. E esse princípio da obediência, que inclusive os que são da fé devem sê-lo, em relação a Deus e ao Evangelho, mas a obediência também no sentido horizontal, né, da vida, do dia a dia, é um princípio. E um princípio que demonstra sempre resultados positivos, sempre bons resultados. Ou seja, quem caminha pela estrada da obediência ao que deve obedecer, tá? Só para a gente lembrar lá de Atos 5:20, quando está havendo uma ordem acima da ordem maior, que é as Escrituras, que é a palavra, aí vem lá aquele texto: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vale esse princípio. Mas, assim, Joquebed entende que ali há um momento em que ela está na confiança do Senhor, obedecendo a um decreto, obedecendo a uma situação. Todavia, ela está fazendo com cautela, com sabedoria e confiando no Senhor. Então, a obediência é um princípio. Então, eu entendo que quando a gente está no caminho da obediência, e quando a obediência é uma obediência sábia, ou seja, está se obedecendo do jeito certo, da maneira certa, no tempo certo e a pessoa certa. Ok? Todas essas questões precisam ser evidenciadas. Levadas em conta. Levadas em conta. Porque, tipo assim, um doido não pode chegar para você. Por exemplo, a gente está falando aqui de casais. Então, um marido não pode chegar para a esposa e mandar ela fazer uma coisa doida da vida. Pula, minha filha, do terceiro andar se você me ama. Não existe isso. E ela diz assim: não, a Bíblia diz que eu tenho que ser obediente e vou pular do terceiro andar. Isso não existe. Então, quando o princípio da obediência nas Escrituras, ele está sempre com esse leque aberto. Obediência a quem, quando, de jeito, tá? Então, essas questões precisam ser evidenciadas. Na história de Joquebed e Arão, eu vejo uma obediência feita
do jeito certo, da maneira certa, a pessoa certa nesse momento e debaixo da confiança do Senhor. Mas a obediência tem sempre esse princípio. A obediência sempre nos trará bons resultados. Porque a desobediência sempre nos leva para caminhos tortuosos ou para batermos de frente com princípios. Sempre remando contra a maré. Essa que é a grande dificuldade. Ok? A obediência sempre está no caminho certo. Entendi. Olha, show de bola, hein? Bacana, hein? Conversar com vocês é algo assim maravilhoso. É uma pena que a turma aí, os pastores aí não têm incentivado suas igrejas a estarem conosco, né? Aí depois tem problema na igreja lá, não sabe por quê. Se tivesse aqui orientado os casais a estarem ouvindo o pastor Adriano agora, estariam aprendendo muito. Mas, infelizmente, a gente tem que cavar. Os obreiros, fica aqui o meu desabafo, né? Para os obreiros pegarem e começarem a falar: pastor, muito bom o evento, as lives lá do Casais Saudáveis, não sei o quê. Eu tenho visto, varão, rapaz, não mole não. Olha, porque a família... Quantos conselhos a gente tem recebido, dado aqui no Casais Saudáveis? Quantos pastores poderiam estar evitando problemas nas suas igrejas se estivesse orientando os seus casais, as famílias, a estarem vendo as nossas lives? Estariam aprendendo muito e estariam evitando até que essas famílias, às vezes, fossem até no seu gabinete. Mas o povo prefere, né? Infelizmente. Mas vamos lá. A família é uma arte, né? A gente precisa entender isso. Então, tem que estar sempre se reciclando na orientação da palavra para se fazer do possível melhor. Isso aí não tem jeito. Se não fizer isso, está ruim. Os pais crentes têm o privilégio de reconhecer que o filho que Deus lhe deu está sob a sentença da morte. Mas há um outro que se antecipou à morte, qual passou pelas águas da morte. Com este podemos contar para a salvação de nossos filhos. E ele também diz: como esta criança, e eduque-a para mim, eu te darei tua recompensa. Se em verdade procurarmos criá-la para ele, então nos daremos conta que os nossos filhos não nos pertencem. Até mesmo porque eu costumo citar o versículo, né, onde diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor. Se são herança, não são seu. Herança a gente só recebe quando o outro morre. Enquanto o outro não morre, a gente apenas toma conta dessa herança. Como Deus nunca vai morrer, os filhos, né, estão sob os cuidados dos pais, não são deles. E eu pergunto, essa pergunta eu faço, por quê? Porque parece que muitos pais pensam que os filhos são seus e começam a endeusar os seus filhos, colocando eles em primeiro lugar, em vez de colocar Deus. Como não foi o caso de Abraão. Mas Abraão, né, na hora que Deus pede, imediatamente ele vai e obedece. É claro que foi uma situação complicada para ele, para o filho, né, para todos. Mas como fazer os pais entenderem, os pais de hoje, entenderem que os filhos não são seus, mas de Deus? Deixa eu, apesar de que as escrituras vão nos mostrar isso, como você já citou, mas deixa eu citar a frase de um autor chamado José Saramago, apesar de que não é um autor cristão, né? Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem
que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Pergunta ele. Como? Não é nosso? Recordam-se. Não é nosso? Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Agora tu vê, se um cidadão desse, se você vê um cidadão desse, que não é um autor, é um escritor, respeitadíssimo, mas não é da fé evangélica, não é da fé cristã, tem essa compreensão, hoje você pensa, é o grande problema que nós temos hoje. Normalmente, quando nós somos abençoados, e filhos também são as bênçãos que o Senhor nos dá, a gente fica mais preso à bênção do que ao Senhor da bênção. Não é? Então, qual é a grande verdade? Nós criamos filhos para o mundo, não é para nós. Essa é a grande realidade. A gente cria os filhos para o mundo. E quanto mais consciência a gente tiver disso, melhor os preparamos para o mundo, melhor os educamos para a vida, melhor os fazemos existirem sem nós. Sem nós por quê? Porque um dia a gente pode partir. Ou um dia eles podem ir para alguma outra situação, um outro país e tal, casou, viajou, sei lá. E aí vai ter você ali todo o tempo para dar o remedinho, todo o tempo para poder, sei lá, fazer qualquer coisa? Não. E ao mesmo tempo você precisa ser esse pai, e que depois vai se tornar um avô, ou a mãe que vai se tornar avó, que também entenda isso, porque hoje nós temos um grande problema. Por que você tem muitos pais que continuam se metendo na vida dos filhos, que se metem na vida dos netos, na vida dos tataranetos? Porque entende que não os criou para o mundo, não os criou para a vida, e os prejudica a serem aqueles que andam por si só. Acabam se tornando aqueles que ficam sempre na sombra, sempre na sombra, sempre na sombra. E o dia que sair debaixo das asas da onipotente, eu falei no feminino, da onipotente, aí pronto. Aí a peste que voa de dia, a mortandade, a peste que voa à noite, a mortandade que fala meu dia, atropela a criatura. Fica complicado. Então essa é uma realidade que a gente precisa entender. Os filhos não são nossos. Eles são bênçãos de Deus, são heranças do Senhor, e a gente cria para a vida, a gente cria para o mundo. Quando chega um momento certo, né, dessa independência acontecer, acontece, e a gente tem que entender isso. Então a gente continua orando, sim, a gente continua e deve continuar sendo respeitado e honrado, como diz as Escrituras, mas a gente começa a entender que não dá mais. Maioria, 90%, talvez assim, 70% das coisas, isso no bom, assim, isso porque hoje eu estou muito otimista, mas talvez 70% que a gente diga que vai ser talvez ouvido, mas 30% não, 40% não, 50% não, ou talvez até o inverso disso, né? Só 30%. Mas é uma realidade. Por quê? Porque a gente está criando para a vida. Então esses filhos eles vão ter que aprender com seus acertos e com seus erros. Porque não pode toda a vida, por mais que o pai e a mãe estejam lá até os seus 100 anos, eu vou comprar uma casa, deixa eu perguntar à mamãe. Eu vou comprar um carro, deixa eu perguntar para o pai. Não, eu vou casar, deixa eu perguntar à mamãe. Não, eu vou separar, deixa eu perguntar para o pai. Pode ter, tem que ter sua experiência. Né? Ainda que possa ser alguém que pode tirar alguma coisa. Mas, enfim. Então a gente precisa entender que são nossos. Entendeu? Foram emprestados. Entendeu? Foram emprestados. Só tá dando a picotada aí. Vamos lá. Picotou. Fala de novo aí que picotou. Confiar em Deus em todas as circunstâncias? Sim, sim, sim. E eu vou repetindo. Sim, 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 sim. Devemos ser corajosos e obedecer a Deus mesmo quando corremos perigo? Também sim.
Porque se é uma questão em relação a Deus, como eu disse lá atrás, o obedecer é obedecer a quem e como. Se é Deus que nos dá uma ordem, e a gente tem essa clareza, a gente tem a garantia de que Ele é aquele que cuida de nós em obedecermos a sua voz. E é o que as Escrituras mais nos ensina. Libertação do povo de Israel do Egito, e assim vai. O povo, Daniel, que vai para a cova dos leões, os amigos de Daniel que não adoram a estátua né, lá de Nabucodonosor, e o Novo Testamento, os discípulos que dizem importa mais obedecer a Deus do que os homens, enfim. Então a gente encontra, se é Deus que ordenou, se é Deus que falou, e é a Ele que estamos obedecendo, sim, Ele é aquele que garante. E ainda que a gente pague um preço, porque obediência, ela tem preço. Verdade tem preço. Então, a gente pode ter algum tipo de não vou dizer sofrimento, mas algum tipo de contratempo em obedecer a Deus? Sim, mas a garantia de obedecer a Deus sempre será por parte dele, com segurança. Deus nos recompensa quando obedecemos? Sim, a obediência sempre tem recompensa, a Bíblia é claríssima nisso aí. Porque tem a ver com a semeadura. O que você está semeando? Se eu semeio vento, eu vou colher tempestade. Se eu semeio obediência a Deus, eu vou ter... Deuteronômio capítulo 27 e o capítulo 28. Lá tem uma lista da obediência e da não obediência. Se eu obedecer, aí bênçãos virão sobre mim. Se eu não obedecer, não preciso de diabo, não preciso de olho grande, não preciso de pozinho da vovó Cambinda, não precisa de nada. É só desobedecer, que a coisa já vai dar ruim. Deus pode usar pequenas ações nossas para transformar muitas vidas? Deus pode usar as provações nossas, tribulações nossas? Pequenas ações. Sim, sim. Zacarias 4,10 diz que a gente não deve desprezar o dia das pequenas coisas. Então, Deus é um Deus que... E 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, lá vai dizer que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, Deus é um Deus de pequenas coisas, que em pequenas coisas faz grandes. Então, sim, Deus pode transformar coisas pequenas em coisas extraordinárias. Pastor Adriano, mais uma vez foi um prazer conversar com o senhor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez. Mais uma hora. Foi uma honra. Mais uma hora. Aqui o Instagram nos limita. Isso, né? E a gente começou 8h58, são 9h53, ele já vai contar a gente. Estamos chegando. E foi um prazer conversar com o senhor aqui mais uma vez. Foi um prazer ter o senhor aqui nesse mês da maratona. Quarta-feira que vem o senhor vai estar aqui novamente. Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que o senhor tem contribuído com o nosso ministério, com a nossa vida, né, pelos conselhos, por tudo. Né, e louvo a Deus por mais essa live que a gente faz junto. Aí o senhor pode abençoar tantas as pessoas que estiveram conosco e as pessoas que vão ver a live ainda no futuro, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe cada vez mais. O senhor poderia orar pelas famílias que estiveram conosco hoje? Podemos sim. Prazer a nossa, alegria. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui falando sobre a família de Arão e Joquebede, sobre essa família, sobre esse casal, e aquilo que aqui nós compartilhamos, eu espero, Senhor, que seja bênção para a vida de muita gente, que assim seja, para muitos casais, que eles tenham aprendido muito, principalmente em questão da fé e da obediência, que caracterizaram a vida de Joquebede principalmente. Assim seja para cada lar, para cada casa, para cada vida, para cada casal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio. Amém, meu pastor. Graça e paz. Deus abençoe. Beijo no coração. Obrigado. Tamo junto. Amém. Manda um beijo para suas meninas aí e nunca coloque em voto, porque senão o senhor vai perder. Hein? Não, já perdi, né? Aí é 1-1, tá tudo certo, dá pra fazer empate, né? Abraço para você também, Deus abençoe. Pastor Romildo, Deus te abençoe. Obrigado, meu querido. Paz. Paz.